Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, e os salvos contemplarão Jesus, e se tiverem pecados ou fraquezas, quanto mais se ocuparem com si mesmos, não vencerão suas fraquezas, sua escravidão, seus vícios. Mas se contemplarem Jesus, o Espírito começa a trabalhar. Eu disse, quando você contempla Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar. Somos transformados. Hoje, com o pastor Joseph Prince. Não existem detalhes insignificantes na Bíblia. Quando a Bíblia menciona os números, existe um significado. Tudo na Bíblia tem significado, até mesmo nomes. 12 anos, e estamos no ano 2000 e... Mas veja bem, quem é essa mulher que está com hemorragia há 12 anos? Representa a igreja. Jesus estava a caminho para ressuscitar Israel dos mortos. A igreja veio por detrás. Nós podemos entender essa verdade quando lemos Isaías 64, versículo 6. Veja na tela. Veja o que diz o versículo 6. Todas as nossas justiças, não fala nossos pecados, irmãos. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Você não me escutou. Ele não disse nossos pecados. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Eu não quero ser insensível. Certo? Você pode checar com os judeus a expressão hebraica para trapo de imundícia é absorvente sujo. Porque ela tinha um sangramento. Enquanto estava com sangramento, precisava de um trapo. A igreja de Jesus Cristo, enquanto estiver sangrando, não pode gerar filhos. Não pode ser frutífera enquanto tiver hemorragia. Vocês me escutam? E o sangramento é provocado por sua própria justiça. Sua justiça própria. Seu esforço próprio. No lugar de confiar no que Jesus fez. Assim estava a igreja, mas ouviu sobre Jesus, aleluia. E ela tocou no seu talite. Ela tocou. Seu talite, isso é um talite em hebraico, ela tocou na obra consumada. E o talite representa o manto da justiça. Quando ela parou de confiar na sua própria justiça e tocou na justiça de Jesus, a hemorragia parou. Essa é a mensagem para a igreja hoje. Você vai ser frutífero e conceber filhos para a glória de Deus. Amém? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de quem? E o que vai acontecer? Todas as coisas, o que come e o que veste, serão acrescentadas a você. Quando busca a sua justiça, tudo lhe é acrescentado. Antes, eu usava a minha fé para acreditar nas finanças, para crer em Deus por grandes milagres. Mas hoje, todos os dias quando acordo, uso a minha fé para crer que sou a justiça de Deus em Cristo. E quando creio que eu sou a justiça de Deus em Cristo, todas as bênçãos me perseguem. Quando você era pecador, não tinha que crer para ser doente. Isso não é profundo? Quando você era pecador, não tinha que confessar para ter fracasso. Vinha naturalmente. Agora que você é a justiça de Deus, buscai primeiro a sua justiça, e todas essas coisas seguirão você, serão acrescentadas. Acrescentadas, aleluia. Quando ela foi curada, Jesus parou, se virou, não esqueça que tinha uma multidão, e ele disse, quem me tocou? E é claro, Pedro. Tem algum Pedro no seu grupo?
E Pedro disse: Senhor, a multidão lhe aperta, como o Senhor pode dizer? Quem me tocou? Eu senti que virtude saiu de mim. E ela chorou e caiu aos pés de Jesus, temendo e tremendo, sabendo o que tinha feito. O apóstolo Paulo disse: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós. Algumas pessoas torcem esse versículo e dizem: trabalhe pela sua salvação. Paulo não diz para trabalharmos pela salvação. A salvação está em nós. Temos que operá-la na forma como amamos, operar na forma como lidamos com finanças, operar nos nossos relacionamentos, porque é Deus o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Essa expressão, temor e tremor, no Novo Testamento, precisamos permitir que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Esse tremor e temor não é eu tenho medo de Deus. Foi esse temor e tremor que a mulher experimentou quando Jesus disse: quem me tocou? Ela temeu e tremeu, sabendo o que tinha acontecido com ela. No livro de Jeremias, Deus diz que ele prosperará a cidade de Jerusalém nos últimos dias, e as nações da terra tremerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. E eu profetizo para você: nos próximos anos, as pessoas vão tremer e temer ao ver o que Deus vai fazer através da TBN. Você ainda não viu nada, Matt. O melhor ainda está por vir. Estamos entrando na terra da promessa, aleluia! Ela temeu e tremeu não porque estava com medo, mas maravilhada pelo que ele tinha feito. Veja bem, por que Jesus se virou? Porque, amigos, no Antigo Testamento, até mesmo Moisés não podia ver a face de Deus. Deus só permitia que ele o visse pelas costas. Ele só via as suas costas. Porque no Antigo Testamento, Deus estava sempre indo, estava sempre saindo. Mas Jesus veio, e Jesus parou e se virou para ela, porque ele queria que ela contemplasse a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo, aleluia! Na graça temos intimidade, olhamos para Jesus face a face. Ele não a deixou roubar a bênção, porque se ela levasse silenciosamente a bênção, o que causou a sua enfermidade continuaria lá. Jesus queria que ela soubesse que ele queria dar a ela a cura. Se estudarmos com cuidado, veremos que ela foi a única mulher nos evangelhos que Jesus chamou de filha. Filha, sua fé lhe curou. Vá em paz. Eruditos do grego dizem que essa expressão não quer dizer vá embora em paz. Shalom, vá em paz, mas é vá para dentro da paz. Vá para a paz. Jesus disse para ela: a sua fé a curou. Agora vá para dentro de Shalom e permaneça sã. Ela já estava curada. Vá para a paz do meu amor, que queria a sua cura. Permaneça na paz e viva saudável. Não esqueça dessa figura profética. A mulher é a igreja. A igreja, Deus quer que você contemple sua glória na face de Jesus Cristo. Mas não esqueça da filha de Jairo, que é Israel. Alguém veio e disse: não importunes o mestre, a menina já morreu. E Jairo estava triste. E Jesus disse: não temas, tem uma mensagem. Com todos os temores que pairam sobre Israel, nada é novo. Nada é novo debaixo do sol. Deixe-me dizer o que disse Jesus: não tenha medo. Tem uma palavra para os amigos judeus que moram aqui em Israel: não temam, somente creiam. E Jesus continuou para a casa de Jairo. Lembra quem ele levou para dentro da casa? Ele mandou que os lamentadores saíssem e levou Pedro, Tiago, João e os pais da menina. A menina estava morta, tinha 12 anos. 12 é o número da dispensação, da ordem, do governo. Vimos o 12 no caso da mulher, que simboliza a igreja. Os 12 aqui tipificam Israel. Israel hoje é jovem, nos dias que vivemos. Viu as crianças em Jerusalém, correndo nas ruas, rindo? É a filha de Jairo. Eu disse para os pastores: a filha de Jairo. Amém? E o que fez Jesus? Jesus trouxe Pedro, Tiago e João
Pedro, seu nome significa pedra. Tiago, Yaakov, no hebraico, suplantador ou substituto. Yohanan, João, significa graça de Deus. A pedra foi substituída pela graça de Deus. É essa mensagem que Israel precisa escutar. E o que Jesus disse para a menina? Ele colocou o seu talite sobre a menina. Cobriu com o talite, disse isso literalmente. Talita, que é talite. Talita cumi. Menina que está embaixo do talite. Eu lhe digo, levante. Em outras palavras, escute bem. O talite é símbolo da sua justiça. Os fariseus fizeram largas as franjas do talite. Tinham franjas extra longas. Franjas azuis. Tinham que caminhar assim. Alargar os filactérios, tinham que andar assim. Queriam ser melhores. Mas só Jesus pôde transformar água em vinho. Amém. O talite representa a sua justiça para ressuscitar Israel dos mortos. Não somente Israel, mas a geração jovem. Na América, na Rússia, nas ilhas, na Holanda, em Singapura, em todo o mundo, tem uma nova geração. Eu disse um novo som, uma nova geração. Graças a Deus pelo Dr. Paul e Jen, porque viram em Matt uma nova geração. Matt e Lori são a nova geração. Como levantar dos mortos a nova geração? Alguns dizem, não tem jeito, estão muito presos à mídia social. Não amam a Deus. Estão deixando a igreja porque estão escutando a lei. Faço bem, tem a bênção, faço mal, tem a maldição. Estão escutando a lei. Mas, se tomarmos o manto da justiça e jogarmos sobre eles, levando Pedro, Tiago e João, a pedra foi substituída pela graça. Pregue essa mensagem e verão a geração jovem, verão Israel reviver. Aleluia! Aleluia! O que você disse? Não sei, mas foi bom. Deixe-me concluir. No Monte da Transfiguração, Jesus levou os mesmos, Pedro, Tiago e João, para a montanha, porque Moisés subiu em uma montanha para receber os 10 mandamentos. E na montanha, Elias também apareceu, representando os profetas. Moisés apareceu, representando a lei. E Pedro falou. E Pedro disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos construir 3 sucotes, 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, uma para a lei, uma para os profetas e uma para a graça. Deus o Pai falou, esse é meu filho amado, a ele ouvi, não a eles. Você não pode colocar a graça na mesma plataforma, no mesmo nível da lei e dos profetas. A lei aponta para ele, os profetas apontam para ele. E no momento que Pedro quis colocá-los no mesmo nível, não se encontrou mais Moisés e nem Elias. Eles saíram. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. Nós imaginamos que eles estavam tremendo. Todos estavam tremendo. Graças a Pedro. Todos tremiam. Veja, o Pai falou. O Pai da sua glória, em toda a sua excelência, falou. E disse, a ele ouvi. E o que Jesus falou? Eles estavam tremendo. E Jesus falou, não tenham medo. Levantem-se. Nenhum mandamento. Só a graça. Diz a Bíblia que, quando desceram da montanha, a multidão correu na direção de Jesus. Maravilhados, eu creio que ele ainda tinha glória. Você lembra quando Moisés desceu do monte? O povo correu da presença dele. Ele tinha as tábuas. A Bíblia diz que o povo fugiu dele e ele os chamou de volta.
Porque a glória no rosto de Moisés era a glória da lei que estava desvanecendo. Mas a glória no rosto de Jesus está sempre aumentando. A glória de Moisés era a glória da lei que diz: você fracassou, a maldição está chegando. Você fracassou, a condenação está vindo. Espere coisas ruins. E o povo correu. Mas quando Jesus desceu, a graça disse: seus pecados estão perdoados. Estão perdoados. Estão perdoados. Espere boas coisas. Amém, igreja? Eu amo pregar sobre esse assunto. 2 Coríntios 3, 9 nos diz, quando falamos dos avivamentos do passado, e falamos, esse avivamento, aquele, e muitos avivamentos foram caracterizados pela pregação contra o pecado. Você concorda? No passado, forte pregação contra o pecado. Deus não diz que aqueles avivamentos não tiveram glória. A Bíblia diz, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, tinha glória. Na pregação contra o pecado, existia glória. Não diz que não existia glória, existia a glória de Moisés. Mas veja aqui, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, o ministério que produz justiça, quanto mais glorioso será. Você ainda não viu nada. A glória da pregação dos últimos dias será grande e será mais forte, de glória a glória, aleluia. Muitos avivamentos do ministério da condenação não duraram. Eram baseados no esforço. Tinham alguma glória, mas não vimos nada ainda. Sou grato por viver nos últimos dias. Amém? Deixe-me afirmar isso. Para capacitar o povo, veja a história da mulher, pega em adultério. E a lançaram diante de Jesus, e os fariseus disseram, mestre ou rabi, aflagramos o ato do adultério. Moisés diz que tais têm que ser apedrejados. O que o senhor diz? Bem, pelo que eu sei, em Singapura, o adultério existe duas pessoas. Onde estava o homem? Eu creio que era um deles. Agora, se Jesus dissesse, não apedrejem, diriam, está quebrando a lei de Moisés. Se Jesus dissesse, apedrejem-na, todos ficariam confusos porque ele pregava o amor de Deus. Mas Jesus não respondeu, se abaixou e com o seu dedo escreveu no chão. Já estiveram nos degraus do antigo templo? Estiveram ali na montanha, em Jerusalém, descobriram algumas coisas. Quando essa história aconteceu, Jesus estava ensinando no templo. E o solo não era de terra, era pavimentado. Jesus não respondeu, mas com o seu dedo escreveu na pedra. Veja a ilustração. Com seu dedo escreveu na pedra. Em resumo, ele dizia, vocês querem me ensinar a lei? Eu sou o que dei a lei. E Jesus se levantou e disse, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Ele quebrou a lei de Moisés? Não. Ele a cumpriu. Lance a pedra. Mas tem que ser alguém que não tem pecado. E um a um saíram. Começando com o mais velho. Não sei por que o mais velho. Parece que não melhora quando alguém envelhece. Um a um saíram. Veja. Os fariseus a apedrejariam se pudessem. Mas não podiam. Jesus, por outro lado, poderia apedrejá-la porque não tinha pecado. Mas ele não fez. E só ficou a mulher e Jesus. Jesus disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Ela olhou e disse, se foram, Senhor. E ele disse, nem eu te condeno. Vai, não peque mais. Espera aí, a igreja tem isso ao contrário. A igreja diz, não peque mais, e assim não vamos condenar você. Por isso não existe poder, por isso não existe amor por Jesus. Jesus primeiro deu a ela a dádiva da não culpabilidade, que a capacitou para não pecar mais. Estamos nos últimos dias, irmãos. O evangelho está sendo restaurado. E a Bíblia diz que
que Deus levantará pastores nos últimos dias para pregar essa mensagem. Em Jeremias 23 diz a Bíblia: ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas. No versículo 4 diz: estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, não baterão neles e não terão medo. 3 coisas acontecerão. Deus estabelecerá pastores para alimentar vocês. Amém? Muitos estão aqui hoje. Vão cuidar e 3 coisas vão acontecer. O povo não temerá, não terá pavor e não terá falta. Quando isso vai acontecer? E qual a mensagem? Continue lendo o próximo versículo. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Em seus dias Judá será salva. Israel viverá em segurança. Esse é o nome pelo qual será chamado. Qual a mensagem que fará o povo não ter medo, nem pavor e nem falta? O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tzedekenu. Essa é a mensagem que vai alimentar o rebanho. Quando isso vai acontecer, pastor? Próximo versículo. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte. Essa é a nossa geração. É a nossa geração, Matt, dos países do norte, da Rússia. O momento que víssemos os judeus virem do norte. Esse seria o momento quando a mensagem, o Senhor é a nossa justiça, seria restaurada a igreja e o Senhor levantaria pastores que ensinariam o povo e o povo não teria medo, nem pavor e nem falta. Aleluia! Aleluia! E tudo por quê? 2000 anos atrás, naquela cruz, Jesus levou nossos pecados. O que não conhecia pecado se tornou pecado. Como se tornou pecado? Sem cometer pecado, recebendo o nosso pecado. Como hoje nos tornamos justos, sem fazer justiça, recebendo sua justiça. Na cruz Jesus pagou o preço que merecíamos. Hoje eu e você recebemos tudo que a justiça dele merece. Amigo, Deus está olhando para você para julgá-lo. Em Israel, antigamente, traziam um cordeiro quando pecavam. Agora vamos terminar mesmo. Agora, de fato, é para concluir. Eles traziam um cordeiro. O sacerdote, representando os olhos de Deus, não olhava para o ofertante, olhava para a oferta. A questão não era se o ofertante era bom, mas sim quão boa era a oferta. Ele não examinava o ofertante, era óbvio porque ele estava lá. Hoje nós nos examinamos. Mas Deus diz: examine o cordeiro, veja como ele é bom. E como é o nosso cordeiro? Como é o nosso cordeiro? Vocês que assistem em casa, como é o nosso cordeiro? Examinava o cordeiro e aprovava. O ofertante matava o cordeiro. Então, o cordeiro era queimado no altar. Veja isso. O cordeiro era inocente, mas quando colocava as mãos sobre ele, os pecados eram transferidos para ele. Toda a perfeição e inocência do cordeiro vinham para você. Você percebe isso? O cordeiro recebia o que o ofertante merecia: fogo e juízo. E o ofertante saía com as bênçãos de Deus que Jesus merece, por causa da justiça de Deus em Cristo. Assista esse vídeo. Veja isso. Os pecados eram transferidos para o Cordeiro Imaculado. E toda a justiça e perfeição do Cordeiro eram transferidas para o ofertante. O ofertante matava o Cordeiro como pagamento pelo pecado. E o Cordeiro queimava debaixo do juízo, e o ofertante saía
com o favor de Deus, a luz de Deus, com o sorriso de Deus e as bênçãos do Deus poderoso, aleluia, que é nosso Pai. Vamos lá, igreja, vamos dar a Ele louvor. Fique de pé e dê a Ele louvor, aleluia, aleluia. Isso tudo é porque nosso Cordeiro, 2000 anos atrás, clamou: está consumado. Ele pagou toda a maldição das leis quebradas e dos nossos pecados no seu corpo, até que não existia mais julgamento e nem ira. Então, clamou: está consumado. Nós amamos Jesus. Lhe amamos, Senhor. Bendizemos seu nome. Onde você estiver assistindo, talvez assista na privacidade do seu lar, talvez esteja numa prisão, seja onde for, saiba que Deus o ama. Não está assistindo por acaso, meu amigo. Essa mensagem está chegando a você porque Deus ama você. Esse é o Evangelho, as boas novas. Deus não está contra você. Volte, filho de Deus, volte, filha. Você se afastou do lar, volte. Lá fora é muito frio. Na casa do Pai existe pão com sobra. Dê um passo na direção de Deus e Deus vai correr na sua direção. O Pai vai correr e cobrir você de beijos. Onde estiver agora, diga: pastor, eu quero. Faça essa oração agora. Não peço que abrace uma religião. Peço que abrace Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro, que levou meus pecados na cruz. Eu recebo agora a dádiva da justiça. Eu agradeço, porque daqui para frente o Senhor escuta minhas orações. O Senhor me trata como um homem justo, por causa da dádiva da justiça na minha vida. Jesus é meu Senhor. Amém, amém. Se fez essa oração, agora você é filho de Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. E tudo vem de Deus. Aleluia. Amigos, Ele vem nos buscar. Jesus está voltando. Levante as mãos. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.